noite. Bom, deixar claro desde o início que eu sou parte da mesa. A figura do debatedor é sempre um pouco ambígua, né? Exatamente se ele é parte da mesa, está ali para provocar, né? Para fazer perguntas, para encontrar falhas. Né? Mas também eu queria dizer que, sendo parte da mesa, né, me coloco um pouco nesse papel de Exu, né, aquele que provoca, né, que muda de lugar, que procura criar um movimento. Bom, a primeira coisa é me situar um pouco, né, dentro desse lugar, desse debate. Então, num evento de antropologia da ciência da técnica, né, eu sou um outsider, mas um outsider comprometido. Meu campo de discussões é a religião. Mesmo assim, participei da REACT de Belo Horizonte, segunda, né? Escrevi a apresentação do livro do Guilherme. Acompanhei a geração de leitores que foi levada a se interessar pelo estudo da ciência, graças às obras de Bruno Latour. Bem daí, né, sobretudo, a minha inserção nessa discussão. E foi de Latour que veio uma das inspirações para esta mesa. Há pouco mais de 10 anos, Latour e alguns colegas organizaram exposição em que se misturavam objetos científicos, artísticos e religiosos. Ela foi chamada de Iconoclash. A introdução ao catálogo, na verdade, são mais os capítulos de um livro, está publicada na revista aqui do programa, Horizontes Antropológicos. Nessa introdução, o autor elabora uma discussão centrada no problema das imagens, e acho, enfim, essa é uma leitura, né, que é a arte que oferece a referência privilegiada para essa articulação que inclui a religião e a ciência. Ou seja, enquanto na religião e na ciência haveria um questionamento das mediações para se chegar à realidade, o questionamento das imagens na arte funcionou sempre para gerar mais imagens. Latour e os colegas, portanto, misturam nessa exposição objetos artísticos, religiosos e científicos para demonstrar a inexorabilidade das mediações encarnadas em imagens. Da inspiração ao projeto da mesa, alguns deslocamentos foram introduzidos. Primeiro, tomar a ideia de exposição como algo a ser problematizado, e que implica expor algo e relações entrem em jogo em uma prática de exposição e outras perguntas por aí. Segundo, ter como foco menos a questão das imagens e mais a questão dos objetos. Eu transcrevo aqui algo que fazia parte da proposta, né, que serviu para provocar os seus participantes. Entre os impactos associados à antropologia da ciência e da tecnologia está o de ter dirigido o olhar para os objetos, problematizando, seja aquilo que um sujeito pretende conhecer, seja aquilo que habita com outros seres o amplo território dos não humanos, seja aquilo que a ciência e a tecnologia supõem e constroem. Esse interesse provoca diálogos com discussões mais amplas na antropologia, igualmente envolvidas com o lugar e a ação dos objetos. E podemos acrescentar dos materiais e das coisas. Esta mesa busca exatamente explorar a transversalidade propiciada pelo foco dos objetos. Terceiro ponto nesse deslocamento. Enquanto Latour e seus colegas que organizaram a Iconoclash provocam, sob o comando da ordem da arte, uma mistura de objetos, nesta mesa aqui havia e há a ideia de retardar essa mistura, no sentido de produzir um espaço para refletirmos sobre as fronteiras entre arte, ciência e religião. Como os objetos ajudam a constituir essas fronteiras, ao mesmo tempo, arte, ciência e religião, na medida em que identificam áreas de trabalho na antropologia, oferecem perspectivas que poderiam inspirar olhares recíprocos. Daí a aposta. Que jogos de perspectiva poderíamos montar usando como guia a ideia da exposição? Bom, é um pouco para recuperar, né, a proposta da mesa e como é que ela se insere numa discussão sobre ciência e tecnologia. E nós vimos aqui o resultado, e agora, enfim, num lugar difícil, né, novamente, como acho que vai ser dos debatedores de todas as mesas aqui. E vou fazer alguns comentários, né, que pretendem dar um primeiro pontapé para a discussão. Vou procurar não fazer perguntas, exatamente para que a gente possa passar, né, para vocês que estão aí, né, para a gente continuar o debate. Lembrando também, né, que no caso do Matais e da Fernanda eu pude ler
né, esses textos, essas exposições. Então peço desculpas para o Pedro, que não me deu essa oportunidade. E, enfim, então, né, o diálogo está, digamos, mais estruturado, né, com os trabalhos do Matthias e da Fernanda, mas eu vou fazer alguma referência também ao seu trabalho em algum momento. Em primeiro lugar, quero destacar as pistas valiosas que essas apresentações nos dão para trabalharmos, seja com a ideia de exposição, seja com a ideia de objeto. Então, Matthias nos provoca a pensar o ato de expor em múltiplos sentidos, sempre como algo que constitui os objetos, inspirando-se no dispositivo do altar. Nesse sentido, já fazendo uma ponte com a Fernanda, né, tudo seria um ready-made, né, porque é na exposição que os objetos se revelam, ou se constituem. Bom, Fernanda parte de um exemplo de exposição que no registro da arte, a exposição, né, na arte, corresponderia a um dos momentos do seu processo de produção. Então, vários momentos até chegar na exposição e depois continuar na casa de alguém ou, enfim, em algum museu, etc. Mas parece-me que ambos podem ser compreendidos, o que tanto a Fernanda quanto o Matthias colocaram, e eu incluiria também o Pedro, né, num registro wagneriano, não do Richard Wagner, mas do Roy Wagner. Pois o Roy Wagner nos dá a lição talvez mais radical de como invenção e extensão de significados estão sempre e necessariamente vinculados. Nessa chave, Matthias mostra que só é possível discutir o ato de expor cometendo um ato de exposição. Na mesma chave, Fernanda mostra que, graças aos surrealistas, objetivar objetos é já transformá-los em seres, em sujeitos ou em habitantes, né, para os equatorianos. Sugiro que tudo que escutamos aqui nos fala sobre essas transformações, né? E aí eu friso o fato de que a ideia de transformação aparece tanto na definição de objeto dos surrealistas, quanto nas propriedades, nos atributos de Exu, né? Que é, por excelência, a transformação. Focar nas transformações permite que vejamos várias posições ao mesmo tempo, ao menos é o que eu consigo ver. Os surrealistas expostos por Fernanda traziam objetos encontrados, ready-mades, que dependiam de um conceito para existir. Desculpa. Daí a importância dos nomes nas obras surrealistas, né? Eu destaco essa aqui, que eu acho interessantíssima, né? Que tem todas as operações que estão envolvidas nela, mas que ganham, digamos, um sentido a mais por conta, né, do nome que ela tem. Presente, vire-se, né, faça o que quiser com eles. Tal forma de existência era exatamente uma maneira de questionar o estatuto de objeto, e por esse caminho de questionar a fronteira entre a arte e a vida. Mas Fernanda argumenta que essa maneira contribuía também para repor o caráter aurático desses objetos, estabelecendo a arte como o domínio mais adequado para o seu cultivo. Então eu vou chamar a atenção para esses dois movimentos, né, que se opõem, se contrapõem, mas que me parece, né, fazem parte disso que a gente está discutindo aqui. Por seu lado, Matthias sugere que são o que chamamos de objetos que produzem sensações de estabilidade, a realidade real, a presença contínua. É como se, enfim, tudo se tornasse um objeto encontrado, no sentido de que todos os objetos ganham um sentido, né, na medida em que, uma vez vistos, eles se tornam imersos numa rede, né, de sentidos, significados, para enfatizar o seu lado gertziano. Né? Matthias parece estar o tempo todo tentado a desrealizar esses objetos. É assim que escuta a última frase. Todo objeto depende de um jogo de espaços, temporalidades e atuações ligado a formas específicas de exposição. Enfim, não vejo como escolher entre a realidade ou a irrealidade dos objetos, ou decidir se eles são primordiais ou não. Como que foi dito aqui, como pistas para investirmos, nós antropólogos, antropólogas, em pesquisa sobre as condições, sempre variáveis, de existência dos objetos e do que eles supõem como relações.
E aí, alguns pontos, né, que eu, digamos, levanto. Por exemplo, a ideia de se aprofundar essa comparação entre o Exu religioso, o Exu artístico e o Exu científico, né? Você dá muita ênfase, digamos, nesse Exu religioso, na sua própria atitude religiosa, né? Dos seus amigos em relação àquela padilha em sua casa. Mas talvez a gente pudesse, né, explorar mais esses outros lugares, né, que são da arte, ou da ciência, onde o Exu aparece. Eu concordo que eles são diferentes, né, da religião, mas talvez sejam também as formas com que o Exu se utiliza para, né, se espalhar por aí. A Fernanda falou sobre as distintas experiências, né, evocando a experiência do ateliê versus a experiência da galeria, e acho que também tem um tema aí para levar adiante, uma vez que isso explora as relações supostas entre ver e tocar, entre contemplar e manipular. Eu me pergunto, né, se manipulação, que a gente associa talvez mais à ciência, a contemplação, que a gente associa mais à arte, a devoção, que a gente associa mais à religião, se elas não seriam atitudes que circulam, né, que se deslocam, articulando, né, e não mais separando ciência, arte e religião. E, bom, acho que isso tem a ver exatamente com a discussão sobre o Benjamin, né, e essa ênfase que dá na ideia de exposição. E, assim, eu acho que essa sua busca, né, pelo objeto realmente científico, né, é interessante porque ela levanta sobretudo a questão de como é que essas diferenças ontológicas, né, pelo menos para os cientistas, elas são produzidas, né? Então, quer dizer, como é que para alguém algo é mais real, né, do que outra coisa? Então, quando a gente fala de ciência, arte e religião, geralmente a gente estabelece, né, essas diferenças de realidade. Né? A ciência trataria daquilo que seria mais real, enquanto que a arte e a religião estariam num outro registro, né, que não é o mesmo. E eu acho que isso que você trouxe sobre essas operações que produzem, né, exatamente as posições de sujeito e de objeto, ajudam a pensar nessa direção. Né? Talvez o esforço seja exatamente pensar essas operações num quadro mais amplo, né, em que as operações que produzem objetos artísticos e religiosos também entrem, né? E eu também acho que chama a atenção para o fato de que mesmo dentro, né, digamos, da religião, existem esses diferentes momentos, né, em que algo é, digamos, singular e que algo se torna reprodutível, né, ou compartilhável. Então essa diferença de regime também pode ser percebida no domínio da religião e eu diria também no domínio da arte, né? Acho muito legal essa ideia da armadilha, né? Esse texto do Diao é interessantíssimo mesmo, né? Mas acho que eu insistiria na mesma chave, né? Na possibilidade de usar a ideia da armadilha, né, em vários domínios, né? Vendo que resultados diferentes ela produz, né? Né, então, né, seria uma maneira de digamos, conciliar essa percepção sobre como é que esses domínios são construídos como coisas diferentes, e a gente não deveria apagar essas diferenças, né, porque elas são importantes na forma como a sociedade funciona, mas ao mesmo tempo de encontrar operações, né, que fossem, digamos, comuns ou similares ou rastreáveis, né, que nos permitissem passar de um domínio a outro com alguma facilidade. Bom, indo adiante, queria retomar uma imagem do Matthias, que é a imagem do altar, né? Quando ele fala sobre os diferentes tipos de altar. Gostaria de reter a oposição entre altares que diluem e altares que isolam. Eu prefiro a ideia de contornam,
os objetos que expõem. Né? Altares que diluem, altares que contornam. Eu não sei o que isso faz. Mas penso que essa oposição sintetiza alguns desafios que rondam as nossas análises, onde quer que elas se inscrevam. Arte, religião, ciência, etc. Por quê? Porque, de um lado, temos pistas, são as nossas biografias, nossas inspirações, que nos dizem que, diante dos nossos objetos, o que se trata de fazer é, depois de ter-os contornados, perceber seu contexto, desenhar a rede em que se associam, seguir a malha em que vivem. Espero que vocês estejam reconhecendo alguns autores. De outro lado, somos levados a querer que nossos objetos sejam abertos para que possamos saber do que se compõe, ou com que cada um desses compósitos, essas partículas, se articula ou se arquiteta, ou o que os nossos objetos vão ser, ou como nossos objetos vão ser compreendidos quando forem transmutados por uma mudança de lugar. E ficamos tentados a apostar em movimentos que provocam disparates, belos como um encontro casual entre um guarda-chuva e uma máquina de costura numa mesa de dissecação. Sei que estou aludindo a autores, elaborações que apresentam divergências importantes. De todo modo, insisto em que essa oposição entre o reagregar e o dissolver é capaz de captar alguns dos dilemas do fazer antropológico atual. Talvez o desafio seja conseguirmos manejar ambas as operações. Creio ainda que essa oposição entre reagregar e dissolver capta também uma tensão na atitude com que a antropologia se depara com a ciência enquanto tema de pesquisa. Acho que é possível falar de uma tendência, ou de uma linha que, em termos analíticos, tem sido a de dar contornos à ciência, ao menos como um ponto de partida. Respeita-se assim o lugar que a própria ciência elege como seu. Como se fosse, numa certa linguagem, o último continente alcançado pelas naus antropológicas. Pelas fronteiras que distingue esse continente de outros terrenos de estudo que se reconhece a prática científica. Acho que isso tem rendido produtos muito interessantes, análises que merecem bons comentários. Mas eu me pergunto, seria possível imaginar que consigamos desenvolver, pois não é o caso de inventar, a outra estratégia, essa que consiste em dissolver nossos objetos? A discussão que Fernando elabora com a ajuda de surrealistas abre esse caminho, na medida em que o tempo todo se trata de questionar a autonomia da arte como esfera social. É preciso lembrar que os surrealistas herdam do dadaísmo esse projeto de implosão da arte, que para isso se valeram de categorias e práticas que dependiam de outros domínios. Por exemplo, da ciência, que se expressa numa coisa que foi chamada no escritório de pesquisas surrealistas, que existia nos anos 20, onde eles se dedicavam a fazer experimentos, por exemplo, com a escrita automática. Dissolver a ciência não significa, preciso dizer, buscar demonstrar que suas práticas e instituições giram em torno de ilusões, enfim, objetos sem fundamento. Dissolver a ciência é submeter suas ações a olhares que permitem ver seus objetos, desde o início, como algo desmontável e deslocável. Para isso, o diálogo com a arte e com a religião pode ser interessante. Para isso, acho que também a trajetória do Pedro, que ele contou aqui rapidamente, também pode ser interessante. Me pergunto se tem alguém fazendo o inverso, fazendo o caminho da ciência para o skate e para as redes. Eu acho que é uma maneira de provocar movimentos. Isso que Exu sabe tão bem fazer. Por fim, vocês estão vendo essa imagem se mexer? Foi uma coisa que botaram no café. Bom, esse é um exemplo de uma coisa que se chama de ilusão de movimento. Enfim, as pessoas que montaram isso juram que nada está se mexendo aqui. Então a gente encontra em explicações científicas, em sites, explicações científicas a respeito do que está acontecendo aí. E é interessante, se você não foca, a imagem para. Mas se você foca em um ponto, tudo que está ao redor começa a se mexer. Mas é essa a ideia, de que se você olha bem
as coisas se mexem, eu acho interessantíssima, né? Então, isso é um tipo de fractal, né? Uma construção fractal, envolve uma composição de cores, formas, luminosidade, e que envolve também o funcionamento da nossa visão, né? Dessa divisão entre o central e o periférico. Mas é interessante porque justamente, eu acho que não é o caso de falar em ilusão ótica. Eu acho que é para a gente falar de um objeto que revela como a nossa visão funciona. E os nossos olhos funcionam em movimento, incluindo os menos perceptíveis. Então, os nossos olhos estão sempre em movimento. E é exatamente a relação, né, dos movimentos dos olhos com a composição dessa imagem que gera mais movimento. Em outras palavras, né, estática e dinâmica não se opõem, são resultado de certas relações variáveis. Assim como os objetos que existem em condições diversas, e que ora ganham contornos, ora se dissolvem. E tem uma última razão para mostrar essa imagem, com isso eu termino, né, que é o fato de que é uma imagem que mobiliza explicações científicas, né, mobiliza usos artísticos, e pode mobilizar também sentidos religiosos, né? Porque acho que ainda é possível ver o movimento de Exu naquilo que vocês estão apreciando nesse momento. Então é isso, obrigado. Boa tarde, meu nome é Rainer, eu sou aluno de pós-graduação em Antropologia lá na Universidade Federal de São Carlos. Gostei muito da mesa e eu tenho duas perguntas, uma para o Pedro e outra para o Fernando. Para o Pedro é uma pergunta bem pontual, mas pode ser complicada, mas você pode responder se quiser, Pedro. Sobre esse problema de chegar a um objeto puramente ou de um modo ótimo, científico, né? Me ocorreu várias coisas da nossa trajetória enquanto disciplina, ou quando não era disciplina ainda, né? Porque tudo isso só existe depois de 40, 50. Então, se falar como um sociólogo, antropólogo, é uma coisa muito difícil de se pensar. E como a tendência da gente gerir novos modelos que poderiam nos auxiliar à descrição sobre cadeias objetivos, ou que assim a gente pudesse aprendê-los, como às vezes esses modelos podem, por um pequeno deslize ou por uma falta de cuidado no nosso processo último, ou ainda o oficial, que é a escrita, gerar um atalho perigoso da descrição, onde a gente realize mais prescrição sobre aquelas cisões entre o que é objetivamente possível de ser descrito, né, que se torne, na verdade, uma réplica de um modelo que, para a gente, é liberador, mas na descrição ele sempre é liberador. Uma coisa que me ocorreu. E para a Fernanda, eu gostei muito, sou um fã, confesso, do surrealismo, e eu fiquei pensando, enquanto você expunha, que em algumas coisas, assim, alguns contrassensos que me ocorreram, que o documento do Bataille, né, que estava o Paul Rivet, um monte de gente interessante, surrealismo, era muito próximo ao Mose, né? O Mose de vez em quando saía com eles e tal, era amigo do pessoal. Dizem, né? Mas ao mesmo tempo era um coletivo de surrealistas que se apoiavam tanto no Raymond Roussel, né? O Bataille gostava tanto do Raymond Roussel, que o Raymond Roussel tinha esse grande problema com a ideia de exposição, né? Que o problema do Raymond Roussel era uma proliferação indevida e irresponsável de confusões, né? De resíduos que não necessariamente deveriam ser publicizados, eles deveriam ser transformados, e se alguém visse, tudo bem, se alguém não visse, tudo bem também. E o que me ocorreu é isso, que como que tinha esse pequeno grupo que de alguma forma se apoiava nisso e fazia frente, né? Eles colocavam pequenos problemas moderados, né? Problemas amigáveis ao pessoal do Museu de Trocadero, né? Que estava começando a mudar, né? E tinha essa crítica, eu não lembro se era no volume 6 ou 7, de 29 ou 30, que acho que o artigo é do André Chapman, né? Seria hoje um etnomusicólogo, naquela época eu não sei nem pensar o que ele era. Ele falava isso, né? Esse pessoal da etnologia que é bacana e tal, ou da socioantropologia, eles sempre querem expor coisas que são feitas para serem destruídas e usadas. E como, enfim, a minha pergunta é, né? Como esse contrassenso, claro que é um pequeno grupo, talvez seja até inexpressivo, se você pensar, né? Que você veio de
pessoal das artes plásticas, ou da produção mais visual, né? Como esse pequeno grupo que se opôs à exposição, à ideia de exposição, e se aliou muito mais a uma produção irresponsável e calórica, né? Como que a gente poderia repensar o surrealismo, ou pensar assim, né? Como isso reflete na nossa teoria antropológica da ideia de objeto? Só isso. Obrigado. Eu estou com medo de fazer perguntas muito bestas, mas eu achei muito instigadora a mesa, sabe? Realmente nos instiga a pensar e ficar refletindo durante dias. Por isso que ninguém está fazendo perguntas. O Pedro, o que me ocorreu quando eu estava te escutando sobre essa separação entre o sujeito, o objeto, o observador, para a aplicação de um objeto científico, era como esta perspectiva tua casa com a questão de ciências humanas e ciências exatas. Não, porque eu fico pensando se a gente andou nos últimos anos é para tentar contestar essa separação entre objeto e sujeito de conhecimento. Então, eu queria entender isso. E uma outra coisa, a questão da armadilha é uma metáfora muito interessante. Mas eu estava pensando também, as armadilhas são tramposas, né? E justamente o cientista está sempre tentando armar uma armadilha para poder prender, domesticar e repetir e tal. E quando a armadilha é uma armadilha? É tramposa. Não, eu estou só mexendo com isso. Tem a armadilha perfeita? Certo? Não sei. Bom, Fernanda, eu fiquei muito fascinada, eu acho muito legal. E eu estava te escutando, já faz muito tempo que eu não leio o Iconoclástica. Eu estava pensando como justamente a tua exposição em Breton nos ajuda a estranhar a maneira como a gente fica alinhavando tão facilmente os objetos humanos e não humanos em redes sociotécnicas. Não, porque os surrealistas justamente estão sempre perturbando essas redes. É uma anti-rede sociotécnica, de certa forma, que é bárbaro, porque nos ajuda a desnaturalizar. Eu fiquei pensando, no fundo, eu sou um laturiano funcionalista. Bom, o Mateus é simplesmente lindo, muito comunicativo. Todos nós queremos voltar para casa e mostrar para todos os amigos a tua exposição, assim, expor. E realmente fica mais clara ainda, é uma coisa que Pedro já anotou, essa questão da intertextualidade, se a gente usava antigamente, o que é expor? Não, é exatamente aquela coisa, quando tu está expondo uma coisa no museu, criando com a exposição uma nova realidade, a coisa não existia antes, né? Mas como tu estava dizendo, aqueles artigos nos racks, não é o que tu está querendo estudar, que não é mais a mesma coisa. Mas, então, eu estava pensando muito sobre essa coisa da estabilidade e durabilidade, que também tu estava me desafiando no intervalo. E, em primeiro lugar, tu usaste junto 3 palavras que eu não sei se vão juntas necessariamente. Coerência, equilíbrio e durabilidade. Coerência, equilíbrio e durabilidade. São 3 palavras diferentes, são 3 ideias diferentes. E eu fico pensando muito nessa coisa da durabilidade. Quem cara pálida está atrás da durabilidade? Certamente ritual. O objeto disposto ritualmente, usado ritualmente, essas condições que tu estava falando da existência, da significação desse objeto, podem criar essa ideia de permanência, de estabilidade. Mas eu estava pensando, tem muitas existências
ritualidade é muito menos importante. Eu não vou dizer que está ausente ou presente, porque eu acho que não faz sentido. Mas eu estou me perguntando, migrantes, pessoas, eu não sei, me parece típico, por exemplo, da exposição museológica, da estabilização de determinados objetos. Ou, como eu disse, a repetição de movimentos também, ritual. Mas eu fiquei me perguntando até que ponto, até esta ansiedade pela estabilidade construída, porque no final do teu filme, comendo laranja, está te lixando, de certa forma, com a estabilidade da tua Exu, certo? E só uma provocação para Emerson, que eu gostei muito, eu acho que teus amigos vão responder, mas quando tu fala da linguagem que a ciência elegeu como sua, de certa forma, quando a gente... E eu, por um lado, eu entendo inteiramente, constantemente, estou tentando circunscrever essas performances que nós estamos montando constantemente, né? Que são as nossas preocupações conveniadas de permanência, sentido, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando a temporalidade, como essa linguagem é uma linguagem que também pode mudar de uma época para outra, e bastante rapidamente. E ainda por cima da heterogeneidade das ciências, que mais uma vez volta para a questão, puxa vida, a antropologia é a ciência. Eu li os resumos. Até mais prêmio Nobel fazendo palestras e tudo. E a tônica ia no sentido de uma certa dissolução da ideia de ciência que nós atribuímos a eles e eles não necessariamente se atribuem. Eu acho que isso é interessante. Então, Fernando, eu acho que você estaria muito à vontade lá. Como eu não estive lá, eu não sei se eles chegaram a falar em surrealismo, mas nos resumos, eles falam em Freud, falam em inconsciente, falam em intuição. Tudo isso faz parte da linguagem, da cultura dos cientistas. Isso, né? Eu acho que a ideia de descoberta deles não é necessariamente essa ideia quinhentista do descobridor europeu que vai realmente, diante de um objeto inerte, vai descobrir alguma coisa. Eu acho que às vezes a ideia de descoberta ela dá um certo espaço para o inesperado, para alguma coisa que você não controla. Ao contrário das nossas ideias de constitucionismo e deconstitucionismo, que às vezes me parecem extremamente controladoras. Não? Tudo é construído e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eles não sabem, nós sabemos. Então, é só para comentar isso. Eu acho que vale a pena realmente um diálogo com esses nossos nativos, um pouco também tentando entender mais que cultura é essa deles, né? Que eu acho que dá espaço para essas outras possibilidades. Acho que mais uma pergunta. Eu tenho um par de perguntas para o Matai. A primeira é relacionada com o conceito de materialidade dentro dos objetos. Porque agora, numa parte que o Emerson, o professor Emerson também apontou, falou no vídeo que os objetos só começam a existir a partir da percepção das ideias dos sujeitos. Mas dentro do teu conceito do The Rest of What It Is, também parte de um conceito do real lacaniano. Então, dentro de que campo, ou em que campo você se situa dentro da materialidade? Uma materialidade filosoficamente material, mas realista, nesse sentido. E a segunda pergunta vai pelo conceito do esporte também. Porque para que uma coisa, o objeto tenha a possibilidade de se expor, também tem que uma outra coisa, um outro objeto no mundo tem que ter a habilidade de aperceber essa exposição. Então, nesse sentido, e fazendo uma analogia com essa dieta, eu queria perguntar onde é que se situaria o antropólogo, ou
dentro desse campo, desse locus de enunciação, de expor as coisas que estão acontecendo num campo determinado e na criação mesma das narrativas antropológicas. Passamos agora então para as respostas, os comentários. Pedro? Eu não vou conseguir responder, mas só mantendo a interlocução, eu queria voltar a citar o Alfred Ell, no mesmo livro, não, na verdade, agora no livro dele, Art and Agency, que me ajuda bastante a pensar ciência, arte, várias atividades humanas e não humanas, porque não existe atividade humana que não envolva não humanas, enfim. Mas, e nesse livro ele trabalha, enfim, ele mobiliza lá conceitos da semiótica persiana para tentar fazer um esquema para a gente conseguir fazer sentido antropológico das obras de arte. E um dos casos que ele cita, para mim, eu encontro ali uma descrição do que seria o objeto científico, que é quando ele descreve a relação de um índice agindo sobre o próprio índice. Não vou entrar no detalhe dessa questão do índice e tal, tem o agente e o paciente, mas eu vou trabalhar com os exemplos. Ele dá 3 exemplos. Um deles é a pirâmide chinesa, que é quando vários acrobatas vão subindo um em cima do outro e fazem uma pirâmide. É uma coisa, enfim, não sei se todo mundo já viu aqui, mas aí ele se pergunta assim, quem fez essa pirâmide? Claramente foi o grupo de acrobatas. E em que consiste essa pirâmide? Consiste no grupo de acrobatas. A pirâmide humana, como índice, é um paciente no sentido de ter sido feito por alguém, um alguém coletivo, mas é também um agente, dado que age sobre si mesma. Ela se autofaz. Um outro exemplo que ele dá é do inhame, dos Abelan, do Sepik, na Nova Guiné, que inhame é uma raiz, né, uma planta que cresce, enfim, a princípio a gente pensa, cresce sozinha, é uma planta, né? Mas, no entanto, essa planta ela é objeto de apreciação, eu não sei se culto é a palavra certa, mas esses inhames, essas raízes são expostas e, como obras de arte, na leitura do Alfred Ell, mas entram nessa categoria de um índice que age sobre si mesmo. É uma obra que se autofaz, né? Ele dá mais um exemplo na arte abstrata, que são formas, talvez o fractal que o Emerson colocou aqui seria um exemplo disso, que a arte abstrata explora a nossa percepção da agência interna, mais precisamente causa e efeito interna ao índice, né? Uma agência interna ao índice. São partes diferentes do quadro, da imagem, que agem sobre si mesma. No livro ele dá o exemplo de um quadrado branco com um círculo preto que está deslocado para o canto, e existe na percepção disso, para o Alfred Ell, ele sente que existe uma agência que o círculo quer se mexer. É assim que ele dá o exemplo na arte abstrata. E por fim ele dá o exemplo da arte representativa, que é um dos exemplos é aquela escultura do Rapto de Perséfone, do Bernini, que Plutão está com a mão na parte superior da coxa, né? Existe uma agência interna ao índice, essa é a interpretação do Alfred Ell. Uma parte da escultura, que seria a parte Plutão, está agindo sobre a outra parte da escultura de uma maneira que transmite essa agência interna ao índice. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque ao colocar todos esses exemplos, o Ell propõe que elas podem ser vistas de 2 maneiras diferentes. Uma é quando a relação de agência que está sendo considerada é interna ao próprio objeto. Então, isso seria o que ele chama de uma agência causal. O outro tipo de uma variação dessa agência é quando, tudo bem,
Pode até existir uma agência causal dentro da obra, do objeto, por exemplo, na escultura. No entanto, a agência que está agindo primordialmente ali, mais fortemente, não é exatamente essa agência interna, mas é a agência do escultor que foi capaz de transferir aquela apreensão estética, aquela sensação, aquela percepção naquele objeto, né? Então, essa seria uma agência que ele chama de primária, que seria intencional, tá ligado com a intenção de um ser humano em fazer aquilo. Um outro exemplo bem simples é fritar o ovo. Ele diz assim: quando eu frito um ovo de manhã, é o Alfred que está falando, o ovo só foi fritado porque eu quis. Aí a agência que está chamando de primária, é intencional, é a minha intenção de fritar um ovo. No entanto, essa minha intenção ela se manifestou numa ação inicial. Todo o resto, o ovo se fritar, é um processo físico, químico, térmico, né, que são relações causais internas ao objeto, né. Então, eu estou falando tudo isso, eu aproveitei, né, o Alfred para trabalhar com algumas das questões que foram levantadas, no sentido de que essa diferença que o Alfred está levantando, está propondo, entre causalidade e intenção, ela não pode ser naturalizada. Minha leitura do Alfred é que ele tende a naturalizar ela excessivamente, e a minha fala aqui foi no sentido de mostrar como propor, né, uma visão da ciência que vê essa separação entre causalidade e intencionalidade como sendo o resultado de um processo laborioso de produção de uma objetividade, portanto, de uma relação causal interna ao índice, né? Então, é um desejo, é um esforço por fazer isso. Mas, aí, comentando algo que a Cláudia disse, isso não reverte o avanço na nossa compreensão de que a relação sujeito-objeto é muito mais complexa do que achar que existe uma dimensão da realidade que é subjetiva e outra que é subjetiva, né? Mas tenta nos munir de ideias de como funciona esse processo de separação. A separação não está dada, mas ela é sim possível de ser feita e possível de ser revertida. E como que isso funciona, né? Eu acho que... Inclusive externo e externo. Quando você descreve o objeto para dizer que tem uma relação causal ao interior do objeto. Ah, pois é, para isso que servem os laboratórios, as metodologias, né? Assim que os cientistas fazem para fazer isso. E grande parte disso é o convencimento, a comunidade científica conseguir nos convencer de que isso é suficiente, né? E historicamente, politicamente, é isso que acontece em geral, eles conseguem, né, nos convencer disso. Eu já falei demais, né? Eu vou comentar brevemente e queria talvez começar pelos comentários aqui do Otávio e da Cláudia, que me levam a enfatizar um pouco o interesse de voltar a essas experiências historicamente datadas, circunscritas, então não tem não é nenhum exercício de diletantismo ou de exibição de dotes e conhecimentos, mas acho que essa experiência e outras, né, são absolutamente fundamentais e interessantes para que a gente aprenda com elas, não é? Quer dizer, não só a arte contemporânea aprende com essas experiências surrealistas, mas eu estava dizendo que a ciência, talvez a ciência hoje tenha muito a ver com parte disso, não é? O que ela nos ensina sobre uma reflexão a respeito dos objetos. Então, enfim, um pouco recuperar essas experiências, tentando pensar o que efetivamente elas podem nos ensinar, em que medida essa experiência especificamente pode perturbar, né, algumas formulações nossas. Então, a motivação de saída é essa e, enfim, então eu só queria enfatizar essa motivação de fundo. Em relação ao colega lá de trás, que fez uma pergunta tão interessante
chamando a atenção para os contrassensos e para as dissensões no interior do surrealismo e as divergências em relação à própria ideia de exposição. Eu não fiz aqui uma fala sobre o surrealismo, aliás, o surrealismo são muitos. Eu até procurei aqui, enfim, eu usei interessadamente este exemplo para responder a uma proposta do Emerson, que de forma, acho tão interessante, nos colocou aqui juntos, não é? Para conversarmos, ouvirmos, cada qual falando de um lugar, mas em função dessas transversalidades. Mas, de qualquer maneira, então, eu também procurei mostrar, quer dizer, o surrealismo são muitos, os objetos surrealistas também, não é? Então, tudo, meio do Emerson pergunta, para eles nem tudo, não é? Mas, enfim, acho que é um problema. Em relação ao Husserl, que você menciona, não é? Então, você mesmo, um aficionado como eu, não é? Na verdade, se havia resistências a certa ideia de exposição, a gente pode pensar que a própria experiência da revista Documentos, não é? Do Bataille e tudo mais, ela é, em si mesmo, um objeto que expõe objetos, não é? Seguindo uma lógica classificatória analógica, uma lógica analógica que é a lógica um pouco que preside essa exposição surrealista de 36. E se o Husserl tinha alguma resistência à ideia de exposição, ele como escritor e teatrólogo, quando as suas peças eram encenadas, né, chamava a atenção de todos que lá estiveram, né, os experimentos visuais que a sua literatura mobiliza. Então, uma literatura que apela ao olho, né, voltando aí ao olho do Emerson, os objetos, né, de que ele falava, aquele objeto indestrutível. Aí voltamos à questão da durabilidade, né, que a Cláudia levantou. Esses objetos também eram feitos, destruídos, refeitos. Aí tem toda a discussão sobre original e cópia. Enfim, é uma história muito antiga, mas estou sublinhando o interesse da tua pergunta e talvez a gente possa conversar com dois aficionados, a gente pode conversar lá fora mais sobre o assunto. Depois só queria fazer um comentário sobre o altar, né? Foi muito feliz a tua escolha, não é, de entrar por aí. Eu acho que o altar rende, pode pensar muito sobre ele. E aquela imagem do ateliê lá do Breton que eu mostrei foi muitas vezes descrita por... Essa imagem eu não mencionei, um pouco aflita com o tempo. Ele faz essa construção anos depois, né? Então é considerada uma espécie de epitáfio do surrealismo. Depois a gente pudesse pensar em algumas coisas depois em relação ao valor de culto e ao valor de exposição do Benjamin. Eu acho que aí também há coisas, não é, para a gente conversar depois. Cláudia, sim, coerência, equilíbrio, durabilidade, eu concordo que eu juntei isso como se fosse a mesma coisa, que não é. São termos diferentes e temos talvez que tratar diferentemente e pensar diferentemente. Mesmo assim, eu acho a minha busca, o meu projeto, sei lá, que desde que eu comecei a ler a teoria à tua rede, né, Bruno Latour, Ana Maria Mola, John Law, no meu caso, os três autores que eu estou lendo atualmente, eu acho que está entrando uma nova normatividade, que abrir as coisas é bom. Temos que, até o Emerson agora falou, né, desenvolver outras estratégias, dissolver os objetos e dissolver a ciência, né, como se fosse uma coisa boa. Temos que buscar como podemos dissolver ainda mais. Eu concordo com esse projeto, né, porque eu acho que é interessante e cria uma nova visão. No entanto, eu acho que esse projeto sempre tem que andar mão em mão com entendimento de formas de fechar, né? Isso foi uma coisa que eu realmente aprendi no Candomblé. Lá tem aquela coisa de fechar o corpo. E me explicaram, não, temos que abrir o corpo para receber. Mas nunca pode abrir o corpo sem, ao mesmo tempo, fechá-lo, porque só abrir não pode. Só abrir traz loucura, traz perigo, traz coisas ruins, né?
E eu acho a proposta do Latour, por mais que eu acho interessante para obter uma ideia melhor do ser, né? Eu acho para entender melhor o ser humano, temos que pensar essas coisas, coerências, equilíbrio, durabilidade. Eu acho que o meu ponto é simplesmente isso, é balancing acts. Não sei, atos de balançar, talvez em português, sei lá. Outra pergunta de Luiz. Eu acho interessante a pergunta que você colocou da materialidade, né? E como a materialidade, qual é o papel dessa materialidade no uso de objetos, né? E você fez a ligação com essa ideia do lacaniano do real, que eu uso muito nos meus pensamentos. E eu acho que é interessante porque quando a Fernando estava falando sobre a ideia surrealista do objeto, eu coloquei aqui: the object cannot be domesticated, not even by surrealists. Porque tem muita aquela coisa que para mim, o objeto está sempre em excesso de qualquer tentativa de significado, né? Seja... e também os surrealistas, eu acho um contraste tão interessante, que eles querem o objeto puro e, ao mesmo tempo, eles estão narrando o objeto o tempo todo, né? Pelo que eu entendi. E para mim, a ideia de que o objeto pertence, de certa forma, do ideal também, que sempre está em excesso de qualquer significado, é uma coisa que eu acho interessante. E a fantasia que dentro do objeto tem assim, um ponto de ancoragem, como eu falei, tem a ver com isso. E a outra pergunta, vamos falar sobre isso depois, porque você tem que esclarecer melhor o que você quer saber sobre o papel do antropólogo em narração de objetos. Tá bom? Bom, nós temos ainda 30 minutos, não mais do que isso. Alguma pergunta? Posso perguntar uma coisa? Por favor. Porque eu fiquei pensando adorei a sua apresentação, mas fiquei pensando que você está seguindo muito a leitura surrealista, né, dos objetos. E você já pensou, quando você não segue a leitura surrealista, mas você segue uma abordagem mais assim, laturiana, para ler a exposição surrealista, você ia encontrar outras coisas, outros entendimentos? Você está me sugerindo que faça isso, porque na verdade vou fazer o experimento, quem sabe da próxima vez eu apresento, porque efetivamente o que eu tentei fazer foi apresentar uma visão, a visão surrealista do objeto, tentando pensar o que ela nos ensina a respeito dos objetos artísticos, a dificuldade, por exemplo, de fazer, enfim, uma formulação como fez tão bem o Pedro, quer dizer, o que é um objeto eminentemente científico. Enfim, seria impossível, porque evidentemente enfim, a visão do que é um objeto científico, artístico, ela vai mudando e ela está sendo interpelada o tempo todo. E aqui, nesse momento, com o Duchamp, nos anos 20, né, já uma interpelação radical. Né? O que é um objeto é possível? O que é um objeto? O que é um objeto artístico? Né? Enfim, mas eu vou seguir, eu acho que você está me fazendo uma proposta, não é? Então, Fernando, da próxima vez, não? Patente uma abordagem laturiana, uma perspectiva laturiana em relação a essa vocês que são leitores do Latour, pode ser. Pedro.
tá um pouquinho aqui. Mateus. O Exu, a gente entendeu tudo. E a outra parte o que são as velas e... o resto. O resto. Fala um pouquinho mais. Você está falando dos outros santos no altar? Eles ficaram no vácuo. Eu já expliquei, né, que eu desenvolvi o hábito de comprar esses santos e santos e santos. A minha casa virou assim um templo mesmo. E, enfim, aqueles são 2 santos de Maranhão, feitos de madeira, e um boiadeiro e a Nossa Senhora da Aparecida. Achei um conjunto legal assim. Eu não sei muito bem porquê. Qual é a razão que eles ficaram agora em cima? E como já falei, eu estou planejando de vez em quando mudar a seleção, né? Mas, então não posso dizer, não tem motivos que eu sei para esses santos ficam lá em cima. Carlos. Realmente queria parabenizar e agradecer pela mesa, gostei muito. Ao Emerson também, que colocou vocês aí juntos e saltar. Me levou a pensar em várias coisas que nos levariam a outros assuntos, não vou colocar essas questões, mas só 2 curiosidades. Uma em relação ao Pedro, eu vim acompanhando a tua fala e num outro plano aqui, a partir de nossas conversas anteriores, e botando o Simondon nesse diálogo, quando de repente no final você afastou a ideia de pré-individual do Simondon para interpretar a relação do cientista ali, e aquilo para mim foi um pouco surreal, assim. Eu estava pensando que você estaria pensando junto com o Simondon, eu estava pensando junto com o Simondon contigo, mesmo assim você ter mencionado, e não entendi muito bem por que você afastou a ideia de pré-individual, que me parecia tão interessante ali para pensar aquilo. E em relação às exposições e ao Exu, eu fiquei muito curioso. Eu orientei uma etnografia sobre a oficina do Zé Diabo, uma outra perspectiva, e fiquei curioso acerca da sua relação com o Zé Diabo, como foi a encomenda, se foi você que encomendou, e se você acompanhou o processo pré-exposição, digamos assim, né? Ou se a gente poderia falar do Zé Diabo como um participante dessa exposição. Eliane? Oi, obrigada. Na verdade, eu tô com um certo incômodo ainda, eu tô tentando digerir a comparação com Pedro, na verdade, da armadilha com a máquina para os cientistas, né? É que para mim a armadilha supõe, mesmo que objetifique o animal, ela supõe que o animal pode reagir. O animal pode não cair na armadilha, pode sair. E me fez lembrar uma história de um biólogo lá em Campinas que estava tentando estudar as onças pardas em Campinas, e ele não tinha nenhum mateiro ajudando. Ele foi lá, colocou as armadilhas, pôs a isca, que é aquele cheirinho lá que coloca, para a onça parda cair lá dentro. E ele nunca conseguiu pegar as onças, tá? Porque só com isso não garantiu que as onças pardas, as tetas, os grandes cachorros, caíssem lá dentro. E as máquinas para a ciência, eu queria saber para você se a metáfora do ciborgue não é melhor do que a metáfora da armadilha. Porque são máquinas que replicam a natureza mais do que dialogam com a natureza, para mim. Seria mais nesse sentido, assim. Para mim, são graus de objetivação que são diferentes. A armadilha ainda supõe que o animal pode escapar, né? E as máquinas replicam, que são máquinas diferentes das máquinas de sentir, né? Então a máquina da música, que faz música, não sei como é que chama direito o equipamento que os caras usam no que você tinha estudado antes, ou as máquinas, as redes sociais, são máquinas de sentir, né? Não são máquinas, são réplicas também, elas também replicam, né? Transformam a vida em códigos, né? Produzem também, tem uma parte que é inscrição, que está dentro da máquina, com a sua
seu incômodo, né, com essa analogia entre a armadilha e o objeto científico, eu também tinha alguma coisa ali que não, quando ele estava falando, e eu fiquei pensando se não está no fato de que o ambiente no qual o objeto científico opera de modo eficaz é um ambiente extremamente domesticado, padronizado. Isso não precisa sair da NT, né? Está no vida de laboratório. Enquanto que o ambiente no qual a armadilha opera é um ambiente, digamos assim, selvagem, mais imprevisível, mais uma condição para a eficácia. O sucesso da civilização do fato científico e dos instrumentos é atuar no ambiente padronizado, né? Uma vez que ele sai daquele ambiente, ele não existe, em certo sentido, não funciona, não se revela enquanto tal, né? O Latour fala isso, inclusive, com todas as letras no próprio vida de laboratório. Então, ouvindo você falar, eu talvez pensei que isso não pudesse um pouco nesse sentido. Muito bem. Pedro? Acho que é. Bom, eu vou falar sobre a questão do Carlos. Eu acho que houve uma entendida aí, cara. Você acha que eu estava num nível meio... no outro nível, eu estava no outro nível mesmo. Eu usei a palavra pré-individual para querer dizer algo pré-individualizado, no que o Simondon chamaria. Seria algo assim, antes de existirem sujeito, objeto, animais, existe um mundo da natureza, dos átomos. Foi isso que eu queria dizer, que não é o conceito simondoniano de pré-individual. Acho que eu usei uma palavra e não o conceito, né? Por isso que eu falei, não é o conceito de Simondon. A questão da Eliane é muito interessante e o comentário que surgiu também, porque foi um experimento, né? Foi uma experiência. Eu joguei aqui essa analogia para ver se funcionava. E eu vou ainda sustentar a analogia, porque, primeiro, a ideia de que um objeto científico, quando eu digo objeto científico, eu estou pegando esse rótulo, que é uma palavra operatória que a gente está trabalhando aqui, objeto, né? Mas pode ser um fato, pode ser uma máquina, enfim. A ideia de que o objeto científico ele seria controlado, previsível, em oposição a uma armadilha que poderia dar errada, né? Me parece uma ilusão propagada, uma ilusão intencional propagada pela divulgação científica, pela imagem que a ciência busca promover, de que ela justamente promove a previsibilidade, o controle, né, o conhecimento dos processos como eles realmente são na realidade, na natureza, né? Então, e aí também, como se o comentário foi que a armadilha estaria num lugar selvagem, enquanto que a máquina, o instrumento, o objeto científico estaria num lugar mais controlado. E de forma nenhuma eu acho que um laboratório científico não seja controlado totalmente, né? De forma alguma eu acho que um laboratório científico seja previsível, né? Justamente o resultado da atividade do laboratório é a busca de alguma previsibilidade instável, provisória, até alguém mostrar onde é que está o furo daquilo, né? Então, e a ideia por outro lado, simetricamente, a imagem que você propôs, Eliane, para substituir então algo mais próximo ao ciborgue, se a gente entender o ciborgue da perspectiva, não da perspectiva dos cientistas da NASA, mas da perspectiva da Donna Haraway, na verdade não é o controle, ele é um controle tático, estratégico, né? Mas ele não é um controle que deve ser o pressuposto da minha ação, né? O controle é um recurso para a minha ação, no caso da Donna Haraway, uma ação revolucionária, né? Mas não é algo que deve limitar ou constranger a minha ação, né? Então, assim, na verdade, minha resposta é tentar embaralhar essa oposição que você propôs, né, entre um ambiente mais descontrolado e um ambiente mais controlado. E aí eu queria aproveitar, só que eu estou com o microfone aqui, e só fazer um comentário envolvendo as duas outras falas, porque me parece que essa ideia que eu estou tentando mostrar aqui a partir do objeto científico,
de separação do sujeito e do objeto, né, ela é expressa assim na ciência, mas a gente poderia entender ela também como uma busca do ser humano, vamos usar essa palavra já que estamos no Anthropos aqui, né, uma busca do ser humano de fazer sentido do que acontece, da vida, do mundo, do que está acontecendo, do que a gente está vendo, do que a gente está sentindo. A gente busca fazer sentido, né? Se isso for verdade, né, a ciência, a arte e a religião são 3 maneiras possíveis da gente fazer isso, né? Elas não são opções, eu acho que as 3 são, e muitas outras, né, são fundamentais. Mas a questão é, por exemplo, por que o mundo é assim? A arte pode responder, a ciência pode responder e a religião pode responder. A grande questão que eu coloco da perspectiva de alguém que está aqui tentando, vamos entender o que é um objeto científico, é qual dessas explicações da arte, da ciência e da religião tem o maior alcance espaço-temporal, né? Que é, como eu entendo, o grande diferencial da ciência com relação às outras ações humanas, sociais que o Latour propõe, né? Que é a extensão da rede, a durabilidade da rede, a extensão espaço-temporal dessa rede, né? Então não tem uma oposição entre as áreas, mas todas elas buscam algo análogo. E qual é o resultado dessa busca, né, em cada caso? Isso, rapidamente, eu estou trabalhando, eu acho, 3 anos com o Zé Diabo, fazendo um filme. E esse trabalho intensificou porque o ano passado, agora estou me tornando um pouco ativista aqui. O ano passado, o IFAM, eu acho que o IPAC, Projeto Cidades Históricas, decidiu que a ladeira da Conceição da Praia era um lugar ótimo para criar casas para artistas em residência, negando o fato que ela tem ferreiros e marmoristas e trabalhando nesse lugar já há décadas, que são artistas em residência, né? Mas enfim, isso nunca caiu. E eles receberam uma notícia de sair do lugar dentro do prazo de 72 horas. Eu estava lá no momento que eles receberam aquela carta e eles ficaram em pânico e eu criei muito barulho pelo redes sociais e graças a Deus houve um movimento enorme para ajudar esse povo da ladeira, né? Então agora estou voltando para Salvador no sábado e com certeza vou procurá-los de novo e continuar a trabalhar com eles. Dizer como umas coisas são, né? Como o mundo realmente é. Não, assim, só enfatizar acho que a Cláudia e o Otávio colocaram as 2 pontas, né, desafios para a gente. De um lado, digamos, de certa maneira, acompanhar a ciência nos passos que ela dá, inclusive quando ela se torna surrealista, né, digamos assim. E de outro lado, onde fica a antropologia nessa discussão toda, né? Quer dizer, como incluí-la, né? Claro que ela já está incluída, mas, de certa maneira, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esses caminhos, né? Por onde a gente está incluindo a antropologia. Né? Então, eu acho que tem desafios importantes aí. E só pensando na questão dos materiais, né? E tem a ver com o que o Matais trouxe, assim, a coisa da pedra, né? Então, enfim, mesmo algo que é de pedra, né, pode ser transformado, quebrado, né, enfim, esculpido, eu acho que, né, sem falar no ferro. E aí, ao contrário, também lembro de um artista, né, que é um indiano, acho que é Anish Kapoor. Ele trabalha com fumaça, né, e, por exemplo, ele consegue, com as maquininhas, né, montar um tornado usando, né, as técnicas de vidas e bom, ele precisa de uma fumaça, né, para que as pessoas vejam esse tornado, né? Então, como é que com a fumaça, né, a gente pode fazer alguma coisa tão devastadora, né? E, bom, espero que tenha sido um ótimo encontro para vocês.
Bom, muito bom. Agradeço a presença de todas e todos que fizeram a mesa, a plateia também, com perguntas interessantíssimas, e deixo aqui o convite para as atividades de amanhã, às 9, que se iniciam às 9 da manhã. Temos vários STs, vou citar aqui: Animais não humanos, redes e pesquisas, Direitos e ciências, interfaces entre saberes especializados, Ambientes, empreendimentos e expertises, Técnicas, artefatos e controvérsias, Pretensões disciplinares e desafios, Corporalidade, saberes e tecnologias, Medicalização e suas distintas facetas. Então, uma boa noite, até amanhã.